Fala, turminha! Como é que vocês estão? Tudo na paz do Senhor Jesus Cristo? Tudo tranquilo? Eu sou Edson Souza e nos próximos minutos eu quero falar um pouquinho sobre o input deste meninão aqui. Tem aí mais de um ano, né? A gente adquiriu aí esse menino aqui. Eu e o Henrique gostamos bastante, né, do Switch 2. Eu tive o Switch 1, mas eu aproveitei muito pouco, então eu tô tentando, dentro do possível, aproveitar aqui o Switch 2. E uma das coisas que eu queria trazer aqui é justamente a questão do input. Por quê? Muita gente teve essa questão e eu não aproveitei tanto, eu não tive tantos recursos para teste nem nada no Switch 1. E uma das coisas sempre criticadas era a questão de input lag. E sim, não tem como isso não ter input lag. Tem, é natural. E a ideia é que, será que isso melhorou? Né? Porque no lançamento, em testes que eu vi por aí, que o pessoal fez testes, sim, ele tinha uma questão de input até um pouquinho alto em relação aí ao primeiro, para você ter ideia, né? Mas claro, teve várias atualizações, teve melhorias. Então o que eu quero aqui é tentar mostrar para mim e claro para vocês aí que essa tela interna melhorou em relação ao resultado que se tinham, ou se é plausível que se tem hoje, e claro, como é que fica ela na doca, porque aqui foram dois cenários que eu fiz o teste aqui para poder fazer essa validação. Até porque não faria muito sentido, né? Eu precisaria pôr nos dois ambientes. E aí a gente quer ver se o vilão é a tela, se é isso aqui. Então, primeira coisa aqui que é importante eu falar para vocês e que vocês entendam. Aqui eu estou falando do input total. Ou seja, a partir do momento que eu aperto o botão, que eu aperto aqui, que eu movimento, todo aquele processo que eu já coloquei em vídeos para vocês, eu vou deixar aqui na tela, para acontecer isso e para que a tela pisque. Claro, aqui eu estou usando um SLTT, vai ter passando a imagem para vocês, e eu estou usando na doca, a doca está ligada no meu monitor Dux, que eu já fiz uma análise aqui, um monitor bem rápido, então vai dar para ter um parâmetro aí, e vai tirar uma dúvida minha por conta desse menino aqui, o Joy-Con, os Joy-Con, quando ele está naquela basezinha que você segura na mão na TV, é terrível e eu consigo entender e poder explicar para vocês por que é terrível. Bom, se vocês olharem aqui, esse diagrama aqui, o primeiro que a gente tá vendo, não é esse aqui que eu quero. Peraí, deixa eu voltar aqui. Esse aqui. Primeiro que eu quero mostrar para vocês é esse aqui. Isso aqui é o que? Os testes feitos nestes controles na tela do Switch aqui. Deixa eu deixar ligado aqui. Qual jogo eu fiz o teste? Porque eu fiz in-game, tá? E eu fiz um jogo que eu tô gostando de jogar, que é justamente o Pragmata. Tá? Então a ideia aqui era justamente fazer o teste total em tela, ok? Então tem toda a cadeia. Essa aqui é a demo, tá? Eu ainda não peguei a versão final porque precisamos de recursos para isso. Né? E eu talvez não sei se eu vou pegar especificamente para cá ou se eu vou pegar para o outro sistema. Enfim. Quando a gente testa diretamente aqui na tela interna, você tem resultados que não poderiam ser diferentes. Então você vai perceber aqui que o Pro Controller, ele é rei absoluto. Ele consegue entregar a menor resposta no total, 99,2 milissegundos, aquela coisa no média total, e com uma perda insignificante, cara, de 7,4 milissegundos, é muito pouco. Ou seja, essa perda são as dispersões. E ele é muito rápido. E é legal que você liga ele aqui e você joga aqui na telinha, bonitinho e tal. Mas se você for jogar, por exemplo, segurando nessa posição, que é o que a gente segura aqui, né, na mão, no portátil, os Joy-Con fazem bonito, né? Eles conseguem aí ficar muito próximos, né, com 100,8 milissegundos, e uma dispersão muito baixa de 7,5 milissegundos. Cara, e aí o GuliKit já não é essa coisa toda. Porque apesar dele conseguir ali, ó, ficar muito próximo do Joy-Con, essa barra preta representa dispersão. Você consegue sentir? Se você tiver sensibilidade, você vai sentir. Você vai sentir atraso, né? Se você não tiver, você não vai sentir. Mas naturalmente é muito mais interessante nele você jogar com os Joy-Con ou com o Pro Controller. Pensando que ele é um híbrido, né? Acredita-se que você compra para poder utilizar portátil,
mas você quer jogar ele de uma outra forma, por exemplo, você quer jogar ele em mãos. Então, nos testes, e aqui você vê que, por exemplo, olha onde vem parar uma perda aqui, ó, uma cauda longa aqui do Evo. Isso representa o quê? Que o sistema de rádio interno dele aqui, para qualquer outro produto que não seja oficial da Nintendo, ou preparado pela Nintendo, ou autorizado pela Nintendo, é complicado. Mas funciona bem? Funciona. Funciona. Posso falar para vocês que funciona. Mas aqui eu vou preferir jogar no próprio Joy-Con, que é o que a gente habitualmente faz, ou com o Pro Controller. Ok? Então, a gente agora vai para um outro cenário. A gente vai para um segundo cenário agora, que é justamente na doca. Aí eu já estou falando, testando no meu monitor, que é um Dux, que tem review aí no canal, que tem uma analisinha dele. É rápido, que ele tem 3 milissegundos de GTG. É bem rápido, tá? E aqui muda o cenário. E por que eu tô falando isso? Porque habitualmente, quando tá eu e o Henrique aqui, a gente quer brincar, a gente costuma e gosta de brincar também na tela grande. Não é tão gigante. Eu poderia ter feito o teste na minha TV da sala, e o resultado seria muito próximo disso aqui, porque a minha TV 4K, ela tem um modo jogo, e aí ela vem para ela ia ficar um pouquinho mais alto que isso aqui, porque ela tem 6 milissegundos de resposta, o meu tem 3, então, tem 8, aliás, esse aqui tem um pouquinho mais, 8 milissegundos, 4 a 5 milissegundos. Eu tenho que ver, não me lembro aqui de cabeça, mas não ficaria muito diferente. Só que aqui, olha o que acontece, quando eu comecei a jogar esse equipamento com esse controle, com o Joy-Con na mão, eu senti uma latência absurda. Tanto que o Gerson, quando veio aqui, eu falei: Gerson, experimente isso aqui pra mim, pra você ver. O Gerson falou: cara, e detalhe, tá? Eu nem tô falando do emulador, dos jogos da Nintendo, do 64, tá? Emulado. Eu tô falando de jogos mesmo, direto, sem pensar na emulação. E eu senti essa percepção, falei: cara, isso incomoda. Tanto que eu comprei, né? Eu fiz questão de comprar o Joy-Con, que é fantástico. E aí aqui, quando você coloca ali no SLTT, quando você vai fazer os testes, você vê nitidamente. Por quê? Olha que insano. Quando eu olho para cá, você vê nitidamente que ele vai dizer que o Joy-Con, ele é o mais rápido na doca. Detalhe, tá? Como aqui tá saindo HDMI, eu já tenho um acréscimo natural de input, porque o HDMI acrescenta input, ok? Então eu tenho ali um acréscimo de input, né? Apesar de parecer que tá muito perto do que ele conectado aqui, olha isso aqui, ele tem uma perda. Ele tem uma velocidade rápida, mas olha essa barrinha preta. Apesar de parecer próxima, ela não é. Ela é maior. Por quê? Porque a gente está falando aqui de uma perda de 9,4 milissegundos. E você quer ver o mais doido ainda? O Pro Controller perde mais do que ele. Apesar dele ser mais rápido, o Pro Controller perde. E aí vem uma questão insana. Eu prefiro jogar com o Guile Kit. Eu até falei pra ele: Gerson, ou Pro Controller ou Guile Kit. Não dá pra jogar com o Joy-Con. Porque apesar de ter um input um pouco mais alto, é aquilo que eu falo pra vocês. Às vezes o input é um pouco mais alto, só que o jitter e os outlayers são mínimos. Então, cada vez que eu apertar o botão, efetivamente vai acontecer na tela. Já com os Joy-Con em base, não é isso que acontece. E aí tem uma prova fantástica que eu vou mostrar aqui para vocês. Quer ver? E é onde eu digo que por que eu prefiro, se eu for jogar na doca, para mim ou é o Switch, ou o Pro Controller 2, ou o Guile Kit. E eu prefiro o Guile Kit. Olhem isso aqui, gente. Quando a gente tá vendo esse aqui, o Joy-Con, no monitor Dux, ele tem perdas significantes, mas olha a flutuação disso aqui, 32,8 milissegundos. É muita coisa, é muita perda. E aí eu entendi por que eu opto pelo Guile Kit em relação até mesmo ao Pro Controller. Os dois são excelentes para jogar, mas eu prefiro talvez por uma pegada, né, por um hábito, né. Normalmente a gente vai jogar, o Henrique costuma ficar com esse e eu gosto de jogar bastante com ele aqui.
Ele só não é uma resposta tão mais ou melhor eficiente que o Pro Controller, porque o sistema Bluetooth do próprio Switch limita isso. É ele que limita, né? Então, quanto mais apertadinha, quanto mais próximo você tem aqui, você tem melhor resultado. Aqui, quanto mais afastado, aqui no box plot, que você está vendo aqui o Blockspot, pior resultado, uma flutuação gigante, e aí você tem uma média alta. Quando você coloca nessa condição, você consegue ver exatamente que os Joy-Cons são fantásticos para você usar nele. O Pro Controller fica tão bom nele e fica muito bom também se você usar aí em uma tela grande. O GuileKit, cara, faz um trabalho fantástico, porque você consegue conectar direto, você não precisa, você consegue ligar o Switch com ele, você consegue fazer várias coisas com ele. Eu gostei bastante. Tem outros sistemas que o pessoal utiliza, mas dos que eu tenho aqui focado, por exemplo, eu testei aqui o 8-bit Duo, que eu não gostei. Eu não gostei do 8-bit Duo M64, porque ele conecta aqui também. Eu tenho mais um, mas eu não gostei. Esse aqui eu gostei bastante. E no teste deu para entender. E é muito legal, porque aí eu consigo ver exatamente por que me incomodava tanto. Gente, às vezes parece bobeira o que eu vou falar, mas quando você não percebe esses detalhes, é excelente. Isso não atrapalha você jogar. Quando você percebe, incomoda. Então, um input nesses sistemas não costuma ser um input baixo. E por que não tem como ser tão baixo? Porque tem um processamento. Tem que levar em consideração toda a parte de processamento. Aqui, eu fiz um vídeo que está na área de membros aqui para vocês que são membros e acabei publicando lá na área lá no Click to Pixel, falando dessa questão de toda a cadeia, e essa cadeia acrescenta. Veja aqui um comparativo de cenários, né? Então, o portátil de tela interna, por mais que eu tenha um ótimo controle da GuileKit, ele fica horrível. Qual seria a opção? O próprio Joy-Con ou o Pro Controller, porque a perda do Pro Controller é menor. Mas quando eu parto para os outros cenários, por mais que eu tenha uma latência, tenha um input um pouco maior, o GuileKit ele leva vantagem nas perdas. Essa parte de perda ela é muito importante, às vezes a gente ignora. Você às vezes está jogando aí, está com controle que você aperta aí, o pulo não acontece, o tiro falha, porque por mais que ele seja rápido, por mais que ele seja eficiente, ele não é constante. E constância, para quem está procurando efeito de memória muscular, é mais importante que se você é rápido. Por mais que ele seja rápido, os outros sejam rápidos, a consistência, o efeito de memória muscular que esse equipamento me dá se torna tão bom quanto ou tão eficiente quanto. Então, observem isso, tá? E eu fiquei bastante contente com o resultado total. Eu esperava que fosse dar muito mais de input. A tela, né? É uma tela LED, né? É uma tela LED. Eu acredito que uma tela LED a gente teria um resultado muito melhor, talvez, em relação ao processamento e tudo mais. Mas fiquei contente de saber que é legal. Eu gosto de jogar de vez em quando, né? Na maioria das vezes eu jogo na tela grande. Mas eu acho legal poder pegar aqui e jogar aqui algumas outras coisas que a gente gosta e é interessante, tá? Então eu queria deixar aqui registrado esses fatos aqui, não só para mim, mas aí para mostrar para vocês. E teremos Zelda aí em breve, né? E esse é um jogo que eu tô aguardando demais. Acho que isso aqui vai ser um marco aí. E provavelmente poder jogar Zelda aqui no portátil e jogar no meu monitor vai ser espetacular, tá bom? Turma, videozinho aí para mostrar um pouquinho dessa latência aí. Eu não sei se você tem aí. Diz aí para mim a sua experiência, você consegue perceber, se incomoda, você joga só com os Joy-Con, com o Joy-Con na mão você consegue perceber, porque com o Joy-Con na tela eu não consigo jogar, eu preciso dos meus controles, é horrível. Esse Joy-Con ele tem um input, tem uma perda absurda, nem é tanto pela velocidade dele, mas é pela dispersão de jitter e outliers que ele tem, outliers, nossa, eu sempre me enrolo com essa palavra, que é um absurdo, tá bom? Eu espero que o vídeo seja útil aí e que possa te ajudar aí na decisão de comprar um controle ou esse aqui ou algum outro modelo, né? Eu gosto do GuileKit, bom, barato, tem uma entrega de input espetacular, já tem a questão de estar preparado aí
para o Nintendo Switch também. Tem outros modelos também aí. Diz aí no comentário aí, eu gostaria de saber. Tá bom, galerinha? Muito obrigado. Deus abençoe a cada um de vocês. E nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço. Fique com Deus. Fui. Tchau, tchau.